Bem-vindo ao novo estudo, deixe o seu like, compartilhe entre as pessoas, tá bom? Vamos lá. Harmonia entre os evangelhos. Haverá dois pensamentos na interpretação. Essa história é baseada nos 4 evangelhos, tá bom? Mas o que dá a entender é que tem uma figura diferente no meio desses 4. A história é bem parecida e igual, tá certo? É a mulher que vai ungir os pés de Jesus, unge a cabeça, tá bom? Enxuga, derrama suas lágrimas nos pés dele, enxuga com o cabelo, enfim, beija os pés. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Encontra-se em Mateus essa passagem no capítulo 26, versículo 6. Bom, é grande a passagem, não vou ler todas, tá bom? Vou só assim pincelar, tá bom? Diz aqui no versículo 6, 26, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Olha só, aqui nos diz que Jesus estava em Betânia, a cidade é Betânia, beleza, na casa de Simão, o leproso. Eu elaborei uma ficha técnica para poder entender melhor, tá certo? Mateus identifica como mulher, a característica é a mulher. A data, vamos pegar essa data logo no início do capítulo, a data, que é justamente daqui a 2 dias será a Páscoa, tá bom? Temos aí uma data. A cidade, como eu já falei, Betânia, o local, a casa de Simão, o leproso. Aí vem a seguinte forma, o produto que essa mulher carregava. Então, vaso de alabastro com bálsamo. Valor do produto estipulado, ser vendido por muito dinheiro. E o que ela fez, a ação dela derramou sobre a cabeça de Jesus. Então, nessa ficha técnica, eu recolhi essas informações. Agora vamos para Marcos. Em Marcos, no capítulo 14, do 3 ao 9, também não vou ler todo, ler só um pedacinho. Estando ele em Betânia, no capítulo 14, 3, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Então veja só que veio uma mulher, certo? Na casa de Simão, o leproso. Então Marcos também não identifica o nome da mulher, mas identifica que é uma mulher. Então as características da mulher, semelhante ao de Mateus, a data, semelhante ao de Mateus, a cidade, semelhante ao de Mateus, local, casa de Simão leproso, semelhante ao de Mateus, o produto, vaso de alabastro com bálsamo, semelhante. Porém, Marcos ele dá uma definição melhor, mais concreta, dizendo assim, ó, mais de 300 denários. Lá, no Mateus, ele diz que vendido por muito dinheiro. Bom, o que foi que ela fez? A mesma coisa que fez Mateus, derramou sobre a cabeça de Jesus. Então, aqui nos diz, aqui no versículo 14:3, aqui, ó, nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, derramou o perfume muito cheiroso e caro na cabeça de Jesus. Então, se analisarmos a harmonia entre os dois, os textos são iguais, as características tudo é igual, ó, nada diferente. Então, a mesma figura de Mateus é a mesma figura de Marcos, ou seja, a pessoa que nós estamos falando é a mesma de Mateus e a mesma de Marcos. Então, o Hudson Shedd, o editor da Bíblia, Bíblia de Estudo, Hudson Shedd, né? Ele nos já adianta dizendo que a Maria é o nome dela, de Mateus, e a Maria também de Marcos é o nome dela. Então ele adiantou sobre isso. Bom, vamos olhar nos demais. Mais abaixo, eu tenho agora aqui João, o Evangelho de João, capítulo 12, 3. O meu 12, 2 e 3, tá bom? Então vamos lá. No 12, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Aqui já não entra em cena agora uma pessoa chamada Marta e também Lázaro. Aí no versículo 3, assim, então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa de perfume do bálsamo. Então, veja só, aqui João, ele dá o nome da pessoa. Ele diz, olha, é uma mulher de nome Maria. Beleza. Agora vamos para a ficha técnica. Ele fala aqui que 6 dias antes da Páscoa. Beleza. Cidade de Betânia, como as demais também foram cidade de Betânia. O problema aqui é que em Betânia morava Marta e Simão, o leproso. Então, local aqui pode ser na casa de Marta ou de Simão, tá bom? Como ambos moram
em Betânia, e Jesus estava em Betânia, nessa passagem de João, capítulo 12, que inicia justamente dizendo que ele estava em Betânia, mas não diz qual era a casa que ele estava. Bom, o produto, vaso de alabastro com bálsamo, e vendeu por 300 denários, ou seja, até então, a ficha técnica está bem semelhante à de Mateus e a de Marcos. A ficha técnica, bem semelhante, certo? A diferença é que não diz qual é a casa onde estava Jesus, certo? Não diz qual é a casa. Porém, houve um detalhe maior na ação da mulher chamada Maria. Então, ela aqui ungiu os pés e enxugou seus cabelos. Então, está dizendo que ela não ungiu a cabeça. Não fala que ungiu a cabeça, mas diz que ungiu os pés. Tá bom? Ungiu os pés e enxugou com seus cabelos. Bom, ele definiu bem diferente, só essa partezinha aqui. Então, o que difere aqui um pouco é o que ela fez ação e qual é a casa. Só isso, mais nada. Mas João ele dá o nome. Então, essa passagem também, Shed diz que a Maria desse João capítulo 12, do 2 ao 3, é a mesma de Marcos e a mesma de Mateus. Beleza, ótimo. Mas tem uma passagem que é bem semelhante às três que eu acabei de ler, que também fala de uma mulher. Agora vamos lá. Em Lucas, é o capítulo de número 7, 36 ao 39. A ficha técnica é um pouco diferente. Mas vamos lá. No capítulo 7, 37. Eis que uma mulher da cidade, pecadora. Então observe que Lucas ele não dá o nome da mulher. Ele diz que é uma pecadora. Em outras palavras, uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, aqui ele identifica que é a casa do fariseu. Levou um vaso de alabastro com unguento. Beleza. Então, na minha ficha técnica, a característica é uma pecadora. A data não relata a data. Não tem nem para frente nem para trás essa data. A cidade não se diz a cidade. Diz que é a casa de um fariseu. O produto que ela levou foi um vaso de alabastro com unguento. O valor não relata o valor, mas o que ela fez, chorava, regava com lágrimas e beijava os pés e enxugava com seus cabelos. Bom, no versículo 38 nos diz exatamente isso, né? Que ela chorando, rogava ali com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E beijava ali os pés e ungia com unguento. Bom, o que agora vamos analisar é o seguinte. Vamos para cá. Como analisar um crime entre as pessoas? Agora já é a segunda parte da interpretação. A primeira parte é que o Shed diz que João, Marcos e Mateus é a mesma mulher. Beleza, ótimo, não resta dúvida. Como analisar um crime entre as pessoas? Primeiro, interação entre o criminoso e a vítima, os elementos recolhidos na cena, o tipo de crime identificado. Beleza. Agora, no outro âmbito, como analisar dados errados no sistema? A. Quem inseriu os dados referente a uma pessoa. B. De onde ou qual lugar foi inserido. C. Como foi executado ou processado e qual a finalidade. Então, através desses itens, a gente consegue descobrir o que aconteceu com aqueles dados que estão errados ou que estão certos. Tá bom? A gente consegue descobrir. Certo? Usando esse âmbito aqui. Então, vamos lá. Ligação dos fatos dentro da análise. Se for no âmbito histórico, a gente vai precisar de livros históricos para saber e comparar se é Maria ou se é uma outra pessoa. Bom, havendo um livro histórico, é lógico que o livro histórico vai identificar que é a Maria. Certo? Não resta dúvida. Ou não. Agora, se não tiver livro histórico, a gente vai agora pela parte no âmbito lógico, ou seja, cruzar os dados e compará-los. Tá bom? É o que a gente precisa agora, fazer uma comparação entre os dados. Como? Vamos lá. É o que a gente vai fazer agora. João, o evangelista, o João que diga, ele nos dá aqui uma ponte para isso. Entendeu? O João. No capítulo 11, 2, quando retrata ali a história de Lázaro, que estava morto, e as duas irmãs que mandam chamar Jesus. E quando Jesus chega, e João relata o fato lá que
as irmãs vão até Jesus, aquilo outro, indagam Jesus, e Jesus então é comovido pelaquela situação das duas irmãs, então manda retirar Lázaro do túmulo que estava morto. Beleza, então João é o capítulo 11 que relata sobre isso. João inicia assim, no capítulo 11, 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Observe que ele dá uns elementos da cena onde vamos analisar. Ele diz que aqui que o nome dela que é Maria, diz que o irmão é Lázaro, que estava enfermo, certo? Ele estava relatando a história que estava enfermo, que não tinha morrido ainda. Era a mesma, já está no passado. Não é presente. Entendeu? É passado. Então, ele está relatando uma história que já ocorreu, certo? No passado, já ocorreu essa história. Como essa história já ocorreu, alguém contou essa história. E quem foi que contou essa história? Ora, nem foi Mateus e nem foi Marcos. E nem o João, porque essa história também está no João, que é justamente no capítulo 12. Mas como é que ele pode contar uma história antecipada? Não tem sentido. Entendeu? Então não tem sentido. Então essa história aqui de João, capítulo 12, ele contou depois que ele relatou a morte de Lázaro. Ou seja, o capítulo 11 fala da morte de Lázaro, o capítulo 12 fala de uma ceia. Ou seja, depois que Lázaro ressuscitou. Foi ressuscitado. Então o que é que João está dizendo aqui? João dá uma ligação entre uma ponte que algo aconteceu que é semelhante ao que João falou aqui. Quais foram os elementos que ele diz aqui? Ó? A mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ungiu. Não se diz aonde. Se ungiu na cabeça ou se ungiu os pés. Ok. E lhe enxugou os pés. Aí sim, ele agora está definindo o que foi que ela ungiu os pés. Ela ungiu o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, aqui nos dá a entender que a Maria, ela foi e ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Beleza. E qual é o texto que nos retrata sobre isso? Vamos lá. Começando por Mateus. Mateus fala que aconteceu isso? Não, diz que derramou sobre a cabeça. Então já posso descartar Mateus. Para Marcos. Marcos diz que derramou na cabeça sobre isso? Ou fala que sobre os pés? Não, diz que derramou na cabeça. Então já posso descartar tanto Mateus como Marcos. Agora vamos para o próximo. Lucas. O que é que fala Lucas? Lucas nos diz exatamente o que João estava falando lá atrás. Ou seja, observe que é o capítulo 7 de Lucas. Ou seja, já passando o princípio do ministério de Jesus ali, quando ele abriu o ministério e começou a fazer cura. Então estava ali Jesus sendo apreciado por Maria. Então observe que esta mulher pecadora aqui, se for analisar pela parte lógica, certo? For pela parte lógica, não pela parte histórica, certo? For pela parte lógica, certo? O João aponta para uma pessoa, para um texto do passado. E o texto do passado único que encaixa com o que o João fala é Lucas, capítulo 7. Por quê? Porque aqui no 7,38 diz assim: e estando por detrás, aos seus pés, está vendo? Chorando, rogava-os com as suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. Então, se você analisar, ele aqui beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Então, se você observar, o que João relata no capítulo 11, aqui, ó, aqui no capítulo 11, vai de encontro a quem? Ao 7,38 de Lucas. Porque, primeiro, ele está relatando um texto do passado, certo? Era a mesma, então tá se referindo a uma pessoa lá do passado. O único do passado que nós conhecemos, esse texto, segundo as informações que ele postou, escreveu no 11,2, o único que bate e encaixa logicamente é Lucas 7,38. Então, logo vem a dizer que a pecadora ou a prostituta, essa aqui, ó, prostituta, é a Maria. Entendeu? Ou seja, eu estou analisando pelo âmbito da lógica.
certo? Não estou pelo âmbito do histórico. Se eu fosse pelo âmbito histórico, eu precisava de livros, de coisas do passado para fazer essa análise. Como eu não tenho isso suficiente, então estou indo pelo âmbito da lógica. A lógica eu tenho que cruzar os dados. Eu tenho que comparar os dados. Então, por essa parte aqui, certo? Dentro dessa análise, é lógico que o que João fala, 11:2, é exatamente esse aqui. Poderia ser até o João 12, porque o João 12 acontece o quê? Ungiu com os pés e o enxugou com seus cabelos. É o mesmo texto, porém, ele é depois do que aconteceu no capítulo 11. Então não posso dizer que esse daqui, 11:2, é esse aqui. Entendeu? Esse texto aqui, eu não posso dizer, porque esse texto aqui ainda iria acontecer. Entendeu? Então João aqui está usando o passado, ele não está usando o presente. Então o passado, o único passado que acontece é esse aqui, do Lucas 7,36. Entendeu agora? Lucas 7,36. Aí veja só, vem outra ponte agora. Eu analisando Shed, certo? Shed diz que ele assim diz que ele não cita com todas as letras, Shed. Você vai encontrar isso na página, na Bíblia Shed, em Lucas 7,37, lá em Shed, no rodapé, fica subentendido que ela tinha abandonado a velha vida. Ou seja, Shed diz assim, fica subentendido que esta mulher aqui chamada pecadora, prostituta, que tem na passagem lá em João, capítulo de número 8, que é a mulher que é levada para Jesus, como é que se diz, analisar, que Jesus estava no templo, e ali chegam os escribas e fariseus e trouxeram a mulher à presença de Jesus, para Jesus ali dizer que ela está em pecado e ser caído numa cilada. Certo? Então, o que acontece? Aquela passagem lá da mulher do adultério. E aqui, ó, diz assim João 8,3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, aí Jesus pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Aí ela responde, Senhor, eu não sei onde estão meus acusadores, nenhum. Onde estão teus acusadores? Responde ela, nenhum. Senhor, então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Então, onde estão os que iriam te condenar? Só que Jesus diz o seguinte para ela, vai e não peques mais. Então, é isso que Shed diz, que ela, ao se encontrar com Jesus, no capítulo 8 de João, lá no templo, que o povo queria apedrejar essa mulher, né? Com Jesus diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, entendeu? Então, essa passagem aqui desta mulher, que é uma adúltera, entendeu? Shed diz que esta mulher, é o que ele fala aqui, subentendido, que esta mulher deixou a prática da vida errada, entendeu? Então, Shed diz que esta mulher aqui, ó, prostituta, pecadora, é a mesma de João 8, 1 a 11. Então, ligando os fatos em tudo isso, dentro da lógica, certo? Ligando os fatos, como João aqui, no 11:2, aponta que uma mulher, no passado, fez exatamente isso aqui, como está ungiu com os bálsamos do Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos, como João diz isso, e o único texto que bate é o de Lucas, que é a pecadora, então eu já sei que, dentro da lógica, já sei que a pecadora é a Maria. E a mulher em adultério também é a Maria. Dentro da lógica, tá bom? Por quê? Porque eu estou ligando os fatos, pegando o pensamento de Shed com o pensamento lógico e ligando os fatos. Entendeu? Ligando os fatos. Então, se for por esta linha de pensamento, no âmbito lógico, cruzando os dados, aí sim. Ou seja, os 4 textos referem-se a uma única pessoa. Portanto, momento diferente. Entendeu? Não no mesmo tempo, mas momento diferente. Ou seja, aqui ela estava aqui aqui ela não se diz a cidade, né, do adultério, mas diz qual é o Jesus estava no templo, certo? Estava no templo, ó, entendeu? Aqui a mulher foi pega em adultério. Essa aqui
é uma mulher pecadora, tá bom? Pecadora. E João nos dá esse maravilhoso apontamento aí, nos indicando que no passado teve alguém com essas características aí. E essa pessoa bate com a pecadora. Ok? Bom, enfim, Shed aponta que Mateus é a mesma coisa de Marcos, as mulheres são Maria, e João, capítulo 12, também é Maria. Ok? Agora, dentro da parte lógica, certo? Não histórica, dentro da lógica, aí abrange mais e dá para entender que seja Maria, a pecadora, a prostituta e a mulher em adultério. Ok? Fique na paz.